Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a nossa live com o pastor Roosevelt. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. E o que estamos fazendo aqui nesta cidade é anunciar o querigma de Cristo. Estamos anunciando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque esta é a nossa missão, sobre nós pesa esta nossa obrigação. E eu quero dizer aos amados amigos que estão nos acompanhando aí em qualquer lugar, que nós estamos realizando a nova querigma no lar, nova igreja querigma no lar. Nós estamos percorrendo os vários lares aqui da nossa cidade e estamos levando a bênção, estamos levando a palavra de Deus, estamos orando junto com o povo. E domingo, dia 17 de abril, às 19 horas, nós teremos o grande encerramento desta campanha Nova Igreja Querigma no Lar. E nessa noite, que será uma noite especial, nós teremos a presença do pastor Ivan Correia, que estará ministrando aqui entre nós esta bênção, né, que estará ministrando esta grande concentração de fé. E eu convido então todos vocês a estarem presentes. Vou mostrar a partir de agora algumas fotos, né, dessas reuniões que têm acontecido nas casas. Aqui nós temos uma foto de uma das reuniões, né, que estivemos realizando lá no bairro de Novo Israel. Então você tem aqui alguns momentos dessa nossa reunião maravilhosa, onde a gente está reunindo, né, as famílias, reunindo os amigos e companheiros para a gente estar ali orando, impetrando a bênção de Deus na vida do povo. Esta outra foto aqui foi no bairro da Redenção e aí está mais uma família participando desta reunião maravilhosa que aconteceu ali no bairro da Redenção. Aí está a pastora Ana ministrando, e aqui mais uma foto, né? Inclusive essas pessoas que aparecem aqui nesta foto são meus irmãos de sangue, né? E que estavam participando lá da nossa reunião Nova Igreja Querigma no Lar. Foi uma reunião, uma concentração de fé muito importante. Apresento aqui mais algumas fotos, né, dessas reuniões. E lembro que no dia 17, então, deste mês, dia 4, domingo que vem, 17/4/2022, nós faremos o grande encerramento desta campanha aqui, com a presença do pastor Ivan Correia, que vai estar ministrando na vida de todo o povo nesse dia. Tragam os enfermos, os problemáticos, os aflitos, os sofredores, porque Deus vai fazer maravilhas no meio do povo de Deus. Aqui nós temos mais uma foto, né, de mais uma das reuniões que realizamos, essa aqui lá no bairro de João Paulo II, aqui na zona leste de Manaus. Então nós já percorremos aí alguns bairros, estivemos ministrando na vida das pessoas que estiveram presentes, e fica aí então o meu convite para que todos que estão nos assistindo neste momento venham participar desta nossa
grande concentração de fé, de encerramento dessa peregrinação que nós estamos fazendo nos lares. Então, domingo, dia 17/4/2022, às 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Às 19 horas, nós estaremos ministrando a palavra de Deus, estaremos fazendo o grande encerramento da campanha Nova Igreja Querigma no Lar, com a presença do pastor Ivan Correia. Todos vocês são bem-vindos. Espero. Para contribuir com dízimos e ofertas via Pix, use a chave celular a seguir: 9298-442-9125. Vem fazer missões conosco aqui em Manaus, no Amazonas, no Brasil. Nós precisamos da sua ajuda e que a oferta que você vai enviar possa ser na sua vida o gatilho que vai disparar a bênção de Deus, de prosperidade na sua vida, de abundância. Que Deus abençoe todos aqueles que vão fazer a sua contribuição. Em 2016, eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro e, nessa ocasião, eu entrevistei o pastor Gilberto da Silva Carmo, que na época era o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Iguaçu. Hoje ele é o pastor da Comunidade Evangélica Quadrangular, também em Nova Iguaçu. E eu quero apresentar para vocês, então, nessa live de quinta-feira, nesta noite, esta entrevista que eu fiz com o pastor Gilberto da Silva Carmo, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ouça com muita atenção, porque ela é bem interessante e vai trazer uma mensagem poderosa para a sua vida. Eu estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, ao lado do pastor Gilberto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e nesta manhã eu vou conversar um pouco aqui com o pastor Gilberto, para que vocês possam conhecê-lo e conhecer um pouco a respeito da obra que este homem de Deus tem realizado ao longo da sua vida. Bom dia, pastor Gilberto. Bom dia, pastor Roosevelt. Bom dia, Igreja Querigma lá de Manaus. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos aí e que no decorrer desta entrevista, o que for dito aqui, possa edificar a igreja, edificar os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Gilberto, como começou o seu ministério? Bem, meu ministério ele começou, eu diria que desde criança. Por que desde criança? Porque uma coisa que eu tinha assim, muito em mente era o medo de ir para o inferno. O medo de ir para o inferno me levou a buscar uma crença, acreditar em algo, se agarrar em algo. Eu ainda não sabia o que era, mas eu sabia que eu tinha que me agarrar em algo para que a minha alma, quando eu viesse a morrer, ela não perecesse. E aí, nessa angústia, você encontrou o Senhor Jesus e passou a servi-lo. Nessa caminhada, de buscar algo que pudesse me dar segurança para minha alma, eu me tornei um católico praticante. Eu era aquele católico de ir às missas, eu era aquele católico de fazer parte de uma juventude ainda, era criança na época, então fazia parte, eu era praticante, eu tinha temor, fiz catecismo, fiz todos aqueles dogmas que a Igreja Católica oferecia, nessa busca de dar uma segurança eterna para a minha alma, eu busquei esses recursos. E aí, faz quanto tempo que você está
no ministério mesmo, exercendo o ministério, pregando, liderando, pastoreando. Tá. Só para complementar, né? Porque senão o pessoal vai pensar que eu ainda sou só sacerdote. Você é um sacerdote padre. Não. E nessa busca, né? Nessa busca nessa busca para não perder a salvação, um dia eu tive um sonho. E nesse sonho tava eu e um primo meu, né, já falecido, e a gente olhando para o céu azul com aquelas nuvens brancas, né, nós costumamos olhar e começar a dar formas. Aquele ali parece um bicho tal, parece um animal, parece um pássaro, né? E quando eu olhando para aquele céu, aquela nuvem se transformou numa mão, e aquela mão foi fechando e o dedo indicador apontou em minha direção. Naquele dia, né, que eu acordei assustado do sonho, naquele dia eu tinha certeza que Deus tinha me escolhido. Nessa época eu estava com 9 anos de idade, né, 9 anos de idade, mas eu só vim dar um passo para Jesus em 1984, junho de 1984, então com 18 anos de idade. Aí eu entrei para a juventude da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, onde eu permaneço até hoje. E a partir desse momento, então, Cristo passou a fazer parte da sua vida, da sua fé, né? Sim, a partir desse momento, né, eu comecei a compreender que existia algo muito mais do que um Cristo pendurado, imóvel no crucifixo, do que uma imagem que estava sobreposta em uma prateleira. Então eu comecei a entender que o Deus que eu estava buscando, procurando, ele era um Deus vivo. Era um Deus, estava vivo, ele estava vivo, e ele falava ao meu coração. Mas até então não tinha pretensão ministerial, eu queria ser salvo apenas. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos na igreja, fui me envolvendo, fui sendo tocado pelas mensagens, pelas pregações. Nas orações Deus falava poderosamente ao meu coração. E isso foi me motivando, meu coração foi se enchendo de amor por aqueles que ainda não conhecia, principalmente os da minha família, que a minha mãe bebia muito, fumava muito, né? E por eu já ter encontrado a salvação, a minha primeira meta que eu coloquei no meu coração era pregar o Evangelho para minha mãe. Enquanto ela não aceitou Jesus, eu não descansei, sempre procurava um meio, uma forma, fazer com que ela pudesse conhecer o Jesus que eu tinha conhecido e que fazia parte da minha vida. Então, a partir desse momento, nessa busca, né, nessa dedicação em ganhar a alma da minha mãe para Cristo, eu comecei a ser motivado para o ministério. Eu queria pregar, eu queria cantar, não sabia fazer, mas eu queria, né? O primeiro passo é querer, e esse primeiro passo eu tinha, que era querer. E aí eu vi que no decorrer do tempo eu vi que eu tinha a necessidade de aprender, né, de conhecer mais o Evangelho. E aí você foi para o seminário, né, o Instituto Teológico Quadrangular, não foi? Sim, aí eu fiz na igreja local onde eu aceitei Jesus, né, na igreja do Evangelho Quadrangular de Borba Gato, onde o pastor Silveira, que já dorme no Senhor, né, ele era o pastor da igreja. Aí ali eu comecei a fazer o seminário, né, fiz o básico de seminário, e isso já foi no ano de 1987, 88, né? Aí no ano de 1989 eu saí do Rio de Janeiro, né, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e fui para São Paulo, onde buscar a minha vida profissional. E aí foi onde lá eu entrei para o seminário, fui levado ao obreiro, né, na igreja do Evangelho Quadrangular de Jardim Vila Formosa, do saudoso pastor Odir de Paula. Ele me levou a obreiro credenciado, e em seguida, quando
eu comecei a desenvolver as pregações, me era mais requisitado, né, a pregar o Evangelho, a pregar nos cultos, eu vi que eu tive uma necessidade maior ainda de fazer um seminário mais forte. Foi onde eu entreguei, onde eu me matriculei na Igreja do Evangelho Quadrangular de Olavo Bilac, onde eu fiz o seminário mais completo, né, onde o pastor Roosevelt era ali professor do seminário, né, me ministrou aula de homilética, né, escatologia, e ali eu pude aprimorar o conhecimento na palavra, né, o que fez com que as minhas pregações elas tivessem mais conteúdo, eu melhorasse mais as argumentações dentro dos sermões elaborados, e assim eu sigo com o ministério até hoje. E hoje você é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né? Fale-nos um pouco desta obra. Sim, quando eu terminei o seminário, né, concluí o seminário, eu e minha esposa, a pastora Roseli hoje, Deus colocou, já antes de terminar o seminário mais avançado, Deus já tinha colocado no meu coração o desejo de retornar para o Rio, sair de São Paulo, voltar para o Rio e ali pregar o Evangelho. E na época eu tinha adquirido uma propriedade, né, para construir uma casa, e Deus pediu que eu cedesse aquela casa, aquele terreno, aquela propriedade que eu havia comprado com meu dinheiro, para que eu construísse ali uma igreja. E foi uma dificuldade muito grande, né, difícil, mas no final do ano de 1999, eu e minha esposa, a gente retorna para o Rio, e ali então nós damos início a obra dessa igreja, né? Nos reuníamos na varanda de uma casinha velha que tinha, né? Era uma varanda, colocávamos ali 30 cadeiras e ali começávamos a pregar o Evangelho. As pessoas vinham, né? Eram abençoadas através da palavra que se pregava ali, dos cânticos, das orações, e permaneciam. E com o crescimento, com o número de pessoas, nós nos vimos obrigados a ampliar o lugar. E aí fomos onde nós demos o início ao projeto da construção do templo. E hoje já fazem quantos anos? Olha, nós faz mais ou menos 30 anos, né? 30 anos que nós estamos naquele lugar ali pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho, salvando almas, né? Dali já saíram alguns pastores, né? Saíram igrejas, né? Temos uma congregação, e Deus ali tem nos abençoado poderosamente. Tem valido a pena servir a Deus? Essa pergunta ela é bastante pertinente, porque servir a Deus, ela tem que ser a única razão da nossa vida, né? Servir a Deus, eu não consigo imaginar, né? Eu não consigo imaginar eu não servir a Deus. Eu posso largar qualquer coisa, né? Posso deixar qualquer coisa, mas nunca de servir a Deus. Porque o encontro que eu tive com Deus, né, quando eu ainda era criança, o medo de ir para o inferno, porque eu tinha preocupação qual era o destino da minha alma, hoje eu tenho a certeza que o destino da minha alma é no céu. Tentações vêm, perseguições, dificuldades aparecem, mas nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de que está em Cristo Jesus. Então, hoje eu tenho a certeza que se eu fechar meus olhos para este mundo, né, se o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, eu tenho a certeza absoluta que a minha alma ela está salva. E é isso que eu gostaria que você que está ouvindo esta entrevista entendesse isso, né? Você precisa entender, você precisa compreender isso. Que o futuro da tua alma vai depender da escolha que você faz hoje, né?
Vai depender da escolha que você está fazendo hoje. E eu te garanto que se você decidir por Cristo, entregar a sua vida, a sua alma ao Senhor, quando você fechar os olhos para este mundo, né, você vai acordar nos braços do Pai. Então essa é a certeza, é isso que eu prego, é isso que eu ensino, simplesmente baseado na palavra de Deus. Pastor Gilberto, eu gostaria que nesses minutos finais aqui da nossa entrevista, né, estamos quase chegando aos 17 minutos, eu gostaria que você transmitisse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os jovens principalmente, que estão também aí sentindo o desejo de servir a Deus, de ingressarem na carreira ministerial, de se tornarem missionários, pastores, se eles devem ou não fazer essa escolha, né? Se deve ou não seguir essa carreira, se vale a pena ou não seguir o ministério. Sim, pastor Russo. Você que está nos ouvindo, jovem, adolescente, homens e mulheres, né? Eu digo para você que é um privilégio servirmos ao Senhor. É um privilégio estarmos a serviço de Deus sobre a face desta terra. Deus ele precisa de homens, Deus ele precisa de mulheres, Deus ele precisa de jovens, né? De adolescentes, de crianças que se disponham, que se coloquem na direção dele para que o evangelho seja pregado. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra, muitas almas ainda precisam ser alcançadas, poucos são os trabalhadores para a seara, poucos são aquelas pessoas que se dispõem a sair e anunciar o evangelho do Senhor. E você que está me ouvindo, você pode ser um pregador da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu sou tímido. Mas eu quero dizer para você que o Deus que chamou é o Deus que capacita. E se você se colocar à disposição de Deus, Deus ele vai te usar. Vai te usar dentro da tua casa, salvando a tua família, salvando os teus amigos próximos. Deus ele vai te usar em Manaus, Deus vai te usar fora de Manaus, Deus vai te usar no Brasil, Deus vai te usar fora do Brasil. De repente você está estudando aí, fazendo uma engenharia, fazendo uma medicina, fazendo um curso técnico. Conclua, trabalhe, se esmere com afinco na tua profissão, porque aonde Deus te levar com a tua profissão, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Então ouve esse chamado, né? Ouve esse chamado, porque se Deus está tocando no teu coração, se você está sentindo incomodado com essa entrevista, é porque Deus está te chamando, Deus está te escolhendo. E considere isso um privilégio de você ser escolhido por Deus. Deus poderia escolher milhares de pessoas intelectuais deste mundo, mas Deus está escolhendo você. E se Ele está escolhendo você é porque você é capaz e Ele confia que, dando essa missão nas tuas mãos, você vai desbravar este estado do Amazonas, você vai desbravar o Brasil, pregando o Evangelho e ganhando almas para o reino dos céus. Dê o endereço da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Iguaçu. Nós ficamos ali em Nova Iguaçu, na rua Caminho do Madeiro 107, no bairro Iolanda. Né? Se um dia você vier de Manaus, se estiver via o Rio de Janeiro, nos procure ali, né? Vai ser muito bem recebido, né? E tenho certeza que através da nossa igreja, através da sua vida, nós vamos abalar as muralhas do inferno e vamos resgatar aquelas almas que estão lá e colocá-las aos pés de Cristo. Quero agora agradecer a todos que estiveram conosco durante esta transmissão. Obrigado por nos ouvir, por nos assistir. E agora eu quero orar por todos vocês e encerrar a nossa live nesta quinta-feira. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta oportunidade tão preciosa
que o Senhor nos deu de estarmos nos comunicando com todo este povo. E agora, Pai, eu peço que o Senhor os abençoe, curando os enfermos, libertando os oprimidos e abençoando todos aqueles que precisam de uma bênção nesta noite. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado pela sua participação e não esqueça de vir participar conosco no próximo domingo, dia 17 de abril de 2022, às 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, do encerramento da grande campanha Nova Igreja Querigma no Lar. Todos estão convidados, todos são bem-vindos. Portanto, meus amigos, vocês todos estão convidados a virem participar desta nossa grande concentração de fé que acontecerá no dia 17 de abril de 2022, às 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Uma boa noite, que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que as bênçãos do Todo-Poderoso te alcancem. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o nome